Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 6º dia de clamor. Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra em nosso barco. E não vamos parar de clamar. Quando finalizar esses 8 dias de clamor, continuaremos. Por que, Graciela? Porque a nossa vida aqui na Terra é uma jornada onde Jesus precisa estar constantemente em nosso barco. Sim, conduzindo a nossa vida através do Espírito Santo, conduzindo nossos passos, as nossas vontades, o propósito de vida que deve ser gerado do Pai dentro de nós, deve ser colocado pelo Espírito Santo de Deus, é onde a gente tem que dar Ele a essa liberdade. E é isso. Vamos aprender mais com a palavra do Senhor. O fato de Jesus estar no barco, o fato de Jesus sair desse barco, tantas coisas acontecem e é o que eu quero que aconteça na minha e na sua vida. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós vamos concluir nossa jornada de clamor. Fica firme, não desista. Jesus está marcando um encontro com você. Esteja presente a este encontro. Milagres vão acontecer na sua família. Eu creio. Mesmo que levante vendavais, mesmo que levante ondas gigantes, às vezes a gente pensa que vai naufragar, mas não, vem Jesus e nos resgata. Acredite, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está passando, mas Jesus é a nossa única solução. Ele é a nossa única esperança, está nele. Os discípulos falaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se importa sim. E é por isso que nós estamos aqui e é por isso que Ele está aqui conosco. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor, essa palavra que nos enche de esperança, de alegria, que nos dá fé para acreditar que o nosso milagre vai acontecer. E hoje será um dia de milagres. Nós vamos entender em Mateus e também em Marcos, que narra a mesma história, porém alguns detalhes que nos vai acrescentar para que a gente possa aqui expor, trazer para a nossa aplicação, para a nossa vida pessoal, né? Então, a nossa vida familiar e tudo mais. Mas é a mesma história. E não é diferente comigo e com você. Às vezes passamos por problemas semelhantes, mas é o mesmo Jesus que opera. É o mesmo de Mateus, de Marcos, Lucas e João. É o mesmo Jesus, é o mesmo que está na minha vida, é o mesmo que está na sua vida. Então vamos atrás do nosso milagre? O que eu vou aprender hoje, Graciela? Que para acontecer um milagre, nós temos que ter uma ação antes. E vamos entender na palavra do Senhor o que fazer. Crer, decidir e agir. Vamos ver o que eu devo fazer para que este milagre se manifeste na minha vida e na minha família. Em Mateus está escrito, capítulo 9, entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos para Marcos também, contar a mesma história com alguns detalhes? Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante. O que eu aprendo aqui? Que o paralítico, ele queria uma cura. Com certeza,
no momento, aqueles que estavam em volta não estavam entendendo. Mas por que o pecado deste homem perdoado, em vez de Jesus declarar a cura? Algumas vezes, Jesus vai nos dizer palavras que naquele momento não faz sentido algum, mas é necessário para que eu acesse o milagre que ele vai liberar logo em seguida. Aquele homem, antes do milagre, ele precisava ser perdoado dos seus pecados. A gente não sabe se por meio do pecado ele estava naquela condição. E muito mais, o pecado dele sendo perdoado, ele tinha acesso à salvação, não somente à cura física, mas ele também teria acesso à salvação. E mais ainda, com o seu pecado perdoado, seria restaurada a comunhão dele com o Pai, com Deus Pai, que também é muito mais importante antes do milagre. E é isso que Jesus diz a ele: os teus pecados estão perdoados. E a gente vai perceber que quando Jesus disse isso, os mestres da lei ficaram indignados. Quem é este homem? Quem é ele que tem autoridade para perdoar pecados? Sim, Jesus tem autoridade para perdoar os teus pecados. Jesus tem autoridade para restaurar a sua vida. Jesus tem autoridade para transformar a sua vida. É esse Jesus que estamos clamando aqui, que tem o poder para mudar a sua história, e é o que ele vai fazer com este homem. Estavam sentados ali mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ele, Jesus, este homem do qual eles pensam que está blasfemando, é o Filho de Deus, no qual o próprio Pai deu toda a autoridade para ele, para perdoar pecados, expulsar demônios, trazer cura, trazer libertação. Tudo isso foi dado a Jesus, essa autoridade. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se. É o que Jesus está dizendo agora para você. Qual atitude que você tem que ter primeiro? Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, perdoe todas as vezes que eu transgredi a tua palavra. Jesus, perdoe-me todas as vezes que eu quebrei princípios, que fez com que eu estivesse nessa condição como desse paralítico, imóvel na minha vida financeira, imóvel na minha vida emocional, familiar. Tudo que te paralisou nesta hora, comece a trazer à sua mente, pedir Jesus perdão. Ele tem autoridade para perdoar os seus pecados. Você quer um milagre, como este homem esperava? Olha só o que os amigos deles fizeram. Trouxeram esse homem do telhado. E tamanha foi a fé, porque o próprio Jesus disse que eles eram pessoas de fé. Ei, faça isso agora, peça perdão por todos os teus pecados. Se você desonrou seu pai, a sua mãe, a palavra diz que devemos honrar pai e mãe, peça perdão agora. Se você roubou, se você adulterou, tudo que você fez que está na palavra do Senhor para não fazer e você fez, você transgrediu a ordem do Senhor. O pecado que você gerou, peça perdão agora, porque Jesus, ele quer te dar um milagre. Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas ele quer também transformar você para um milagre. Eu costumo pensar o seguinte, falamos muitas das vezes assim: Deus está preparando uma bênção para você. Deus está preparando um milagre para você. Mais do que isso, Deus está preparando você para viver o milagre. Deus está preparando você
para viver a bênção que Ele tem para você. Sabe por quê? A sua história, desde o início, já foi projetada pelo Senhor. Você querer viver os planos de Deus já está incluso, bênçãos, tudo mais. Só que no período em que a gente vai vivendo, a gente vai mudando o curso da nossa vida com decisões erradas. A gente não sabe se esse homem veio a ser paralítico nessas condições por causa do seu pecado. Aqui não fala. Aqui fala que Jesus, antes de entregar este milagre, trouxe para ele o perdão. Então é isso, Jesus está preparando você para receber o milagre que você precisa. Por isso que você precisa se deitar, se lançar aos pés de Jesus nessa hora e arrepender dos seus pecados. A sua história vai ser mudada como deste homem, aonde havia paralisia, aonde havia tristeza, porque com certeza a vida desse homem não era fácil, porque ele dependia de todo mundo. Não é como hoje, que é mais fácil se locomover uma pessoa que é deficiente. Imagina nesse tempo, como era escasso a sua locomoção, as suas necessidades básicas deviam ser muito difíceis, mas Jesus mudou a história dele e Jesus vai mudar a sua história. Jesus está te preparando para viver um milagre. Peça a Ele agora perdão pelos seus pecados, perdão por todo o tempo que você ignorou a presença de Jesus. Que ao invés de você clamar a Jesus, você clamou a pessoas, você confiou em pessoas, você confiou em lugares, você confiou em dinheiro. E não era essas coisas que seria a solução da sua vida. A solução da sua vida é Jesus. Hoje é a solução e sempre será. Sempre. Jesus é a nossa saída. Jesus é a nossa única esperança. Então faça isso. Peça perdão agora pelos seus pecados. E olha o que acontece aqui. Ele diz, levanta-se. E eu digo para você agora, levanta-se, saia dessa condição de paralisia, levanta-se e sai dessa condição de morte, seja do que for da sua vida, saia dessa condição de depender de pessoas. Se para você ir para um lugar você depende de pessoas que te carreguem, não. Jesus te quer livre, livre para sonhar, livre para viver o que Ele tem para a sua vida. Ele não quer que pessoas tenham que te carregar. Não, chegou o seu tempo de levantar. E eu digo para você, levante-se. Levante-se agora no poder do nome de Jesus Cristo. Seja qual for a situação da sua vida agora, seja financeira, seja um milagre, seja na família, seja em qual for, seja um sonho que para você parece impossível, os médicos disseram que não tem como para você. Ei, tem sim. Em nome de Jesus, acredite, Jesus fez este homem levantar da sua paralisia. Levante-se agora no poder do nome de Jesus Cristo. Essa situação na sua vida agora se ponha de pé, em nome de Jesus Cristo. As pessoas verão o milagre do Senhor na sua vida. Eu creio e concordo com você. Se o que você está querendo, este milagre que você deseja, está em conformidade com a palavra do Senhor, está em conformidade com os princípios do Senhor, não vai ferir ninguém, não vai magoar ninguém, não vai entristecer ninguém, não vai trazer dano para ninguém, não vai trazer prejuízo. Então eu concordo com você, eu concordo com o seu milagre. A palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 pessoas em nome dele reunidas, ele estaria no meio. E onde houvesse concordância, 2 ou 3 pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, estará concordado no céu. E eu concordo com você. Eu concordo. A sua bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar.
Em nome de Jesus, levante-se dessa situação agora. Coloca-se de pé, pega a tua maca e vá cumprir aquilo que Deus te designou, vá cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração, vá cumprir aquilo que o Senhor está ardendo no seu coração para que você faça. Vá, levante-se e vá, faça como esse homem. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Assim será na sua vida. As pessoas que te viram paralisado verão você andando, progredindo, crescendo, evoluindo. Em nome de Jesus Cristo, todos ficarão atônitos, assim como ficou com este homem. Todos ficarão atônitos ao ver o teu milagre. Eu profetizo em nome de Jesus. Todos ficarão atônitos e glorificarão a Deus pelo milagre que vai acontecer na sua vida. E eles dirão ainda, olha o que eles falam: nunca vimos nada igual. Assim será. Alguns ainda não tiveram uma experiência com Jesus, com Deus Pai, e quando vê na sua vida vão dizer: nunca vi nada igual. Meu Deus, como assim? É isso que vai acontecer na sua vida, à vista de todos, e ficaram atônitos. Amém? Você recebe essa palavra? Porque eu recebo essa palavra na minha vida. Muitos ficaram atônitos, glorificarão a Deus e dirão: nunca vi nada igual. Amém? Glória a Deus. Então é isso, a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela vai produzir frutos na minha, na sua vida, e quantas vidas for compartilhar dessa mensagem. Ei, curte esse vídeo, vamos fazer com que o YouTube trabalhe para o reino de Deus, para que ele mande para pessoas que estão aflitas de coração, buscando em Deus uma palavra, para que ele não afunda mais na situação que ele está. YouTube vai ter que trabalhar para o reino de Deus. Sim, olha que a gente vê aqui que os discípulos, barcos, tudo trabalhava para Jesus Cristo. YouTube é um barco para Jesus. A mensagem vai ser levada. Em nome de Jesus, você crê? Se você crê, então curte esse vídeo, essa mensagem. E compartilha também com aquela pessoa que você vê que ela precisa de um milagre do Senhor, que ela precisa se levantar e cumprir o propósito na vida dela, e cumprir aquilo que o Senhor designou para ela. Seja você o mensageiro de Deus na vida dela. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e dar graças ao Pai, porque o Senhor, Ele está presente aqui, não é verdade? O Senhor está presente. Não tem como a gente clamar a Jesus e Ele não ouvir. Não tem como a gente clamar a Jesus e Ele não nos enxergar, não nos ver e trazer o nosso milagre, aquilo que a gente está buscando nele. Ele é o Senhor de respostas. Ele opera e continua fazendo, Ele continua, não deixa que o inimigo coloque dúvidas no seu coração. Jesus continua operando. Por que eu sei disso? Porque o nome dele está acima de todos. Deus Pai falou, o nome dele seria glorificado, estaria acima de todos. Então, quando a gente passa por uma situação, a gente tem que clamar o nome dele, o nome de Jesus, não há outro, não há outro. Não é verdade? E ele fala o que? Tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Olha o que Jesus fala. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vai conceder em nome de Jesus. Vamos pedir a Jesus esse nome poderoso para trazer o nosso milagre e perdoar os nossos pecados. Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Estamos no 6º dia, Senhor, clamando ao Senhor. Entra no meu barco. Jesus, entra no meu barco. Precisamos do Senhor. Pai, assim como este homem, o Senhor perdoou os pecados dele. Clamamos ao Senhor que perdoe os nossos pecados agora. Pai, quando transgredimos a Tua palavra, quando erramos, quando pecamos contra Ti, consciente e inconscientemente, Pai, perdoe os nossos pecados nesta hora, em nome de Jesus Cristo.
Sabemos que o Senhor tem um milagre preparado para cada um de nós. Deixa, Senhor, que este milagre chegue até nós. Em nome de Jesus Cristo, que esse milagre seja conduzido à nossa vida. Que assim como o Senhor deu uma palavra de ordem para este homem, levante-se. Senhor, basta uma palavra do Senhor e nossa vida será erguida, nossa vida será levantada pelo Senhor. E como estas pessoas ficaram atônitas, muitos ficaram atônitos com o que o Senhor fará na nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Jesus, opera milagres em nosso meio. Jesus, se faz presente. Nós temos o Senhor como nossa garantia de que tudo vai ficar bem. O Senhor é a nossa garantia de que tudo vai ficar bem. Jesus controla a nossa vida. Jesus controla nossas emoções. Jesus nos ajude a conduzir certas situações que hoje parecem difíceis, mas com o Senhor no barco nós vamos conseguir. Jesus, nos ajude nesta hora. Clamamos ao Senhor, vem com este milagre. Eu apresento, Senhor, o pedido de cada um nesta hora. Aquele que está clamando um milagre, um sobrenatural do Senhor, vem agora com a intervenção sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Pai, a Tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Opera, Pai, opera milagres na vida destas pessoas, que elas sejam um testemunho vivo de que o Senhor ainda faz, que o Senhor ainda faz e vai fazer até a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja na nossa vida, que hoje seja um dia de milagres, de ativação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco o pedido de cada um dessas pessoas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, que tenha um excelente dia, que o Senhor te abençoe e uma excelente semana cheia de milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu te abençoo. Até a próxima mensagem. Fica com Deus. Amo vocês e Deus sabe que eu amo.